Vamos dar início a mais esse vídeo, buscando descomplicar o direito empresarial. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos tratar das condições objetivas para o exercício regular da atividade empresarial. Diferente do que nós tratamos nos vídeos anteriores, quando nós buscamos identificar as condições genéricas para a aquisição da qualidade de empresário, distinguindo o exercente da atividade empresarial daqueles exercentes de atividades econômicas não empresariais, como vimos lá no confronto entre o caput do artigo 966 e o seu parágrafo único. Nessa situação agora, desses vídeos em específico, como eu acabei de falar, nós vamos identificar condições objetivas para o exercício da atividade empresarial, quando vai se poder exercer e quando não vai se poder exercer a atividade empresarial, como nós vamos ver na sequência deste vídeo. Então, para dar sequência à identificação das condições objetivas para o exercício regular da atividade empresarial, nós temos que utilizar como ponto de partida o artigo 972 do Código Civil. E o artigo 972 do Código Civil, ele diz o seguinte, vejamos lá, artigo 972 diz: podem exercer atividade de empresário. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Então, número 1, os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, o que nós podemos identificar pelo artigo 972? Objetivamente, duas situações. Duas condições para a aquisição da qualidade de empresário. Primeiro, ter capacidade civil. 2, não for legalmente impedido. As duas situações são diversas. A falta de capacidade não é estar legalmente impedido. O legalmente impedido é aquele que tem capacidade, porém a lei especificamente diz que ele não vai poder exercer atividade empresarial. E o que tem a capacidade civil é inerente à sua atividade. A necessidade de capacidade civil é inerente à atividade empresarial, como nós vamos ver na sequência. Vídeo 2, parte 3. Então, partindo do artigo 972 do Código Civil, que diz das condições necessárias para o exercício da atividade empresarial, vamos destacar inicialmente a capacidade. A capacidade, o que é? A capacidade é a capacidade civil, aquela que consta lá no artigo 5º do Código Civil, que diz que a capacidade é estar, em outras palavras, estar apto para todos os atos da vida civil. Particularmente, eu gosto da definição de capacidade quando se diz que capacidade é o poder de autogestão. O que é o poder de autogestão? Poder de gerenciar, de administrar a sua própria pessoa. Ora, não tem capacidade quem, tendo personalidade, mesmo sendo suscetível a direitos e obrigações, não possa gerir essa sua personalidade, precisando necessariamente de um gestor para que esse gestor assim o faça, como representante ou assistente legal. Ora, o empresário, ele tem que estar no livre exercício desta gestão, justamente para que os atos praticados por ele no exercício da atividade empresarial sejam válidos, de acordo com o que estabelece o artigo 104 do Código Civil. Né? Porque se não tiver um agente capaz, na forma do artigo 104 do Código Civil, os atos praticados por esse exercente de atividade empresarial serão nulos ou anuláveis. Nulos se a incapacidade for absoluta, e se a incapacidade for relativa, eles serão anuláveis. Então, para que esses atos sejam plenamente válidos, o agente, no caso o empresário, tem que ser um agente capaz, ok?
O caput do artigo 974 do Código Civil apresenta exceções à regra da necessidade de capacidade. Ou seja, existem situações em que o empresário, mesmo sem capacidade, mesmo sendo um incapaz, poderá exercer a atividade empresarial. Ok? Quais são elas? Né? Vamos ver lá no texto do artigo 974, caput do Código Civil. Diz o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, o que acontece? Duas situações. Né? Primeiro, exercer a atividade empresarial, né, exercida por ele enquanto capaz. O que é essa situação? Essa situação é o seguinte: o empresário adquiriu capacidade, passou a exercer a atividade empresarial com a capacidade, ok. Só que num determinado momento ele perdeu a capacidade. Por exemplo, foi alvo de uma ação de interdição. Em razão de algumas situações, aconteceu um acidente, uma doença, enfim, que o tornou incapaz em razão de condições mentais ou físicas mesmo, né? E aí ele teve que continuar a exercer a atividade empresarial. Ocorre que o fato de o incapaz continuar o exercício da atividade empresarial, né? Quando o incapaz exercida por ele antes quanto capaz, não torna ele um capaz. Ele continua sendo um incapaz no exercício da atividade empresarial. Então ele vai precisar ser representado ou assistido. Também nessa situação tem que ser autorizado pelo juiz, de acordo com os parágrafos desse artigo 974 estabelecem. Então o juiz vai ter que analisar e vai ter que autorizar a continuidade do exercício da atividade empresarial pelo incapaz, exercendo a empresa que ele exercia antes quando era capaz, representado ou assistido, se essa incapacidade for absoluta ou relativa. Uma outra situação é a seguinte: é para ele dar continuidade à empresa exercida agora, né, por seus pais ou por autor de herança. Imaginem, né, o menor é o único herdeiro de um empresário individual, obviamente, que morreu e deixou ele como único herdeiro. Então ele é a única pessoa que vai poder dar continuidade àquela atividade empresarial. Porém, ele, por ser menor, é um incapaz. Aí o juiz excepcionalmente vai autorizá-lo, a empresa a ser exercida no nome dele, obviamente assistido ou representado, ok? Então as duas situações, ambas para dar continuidade à empresa já exercida anteriormente. Uma para a empresa exercida anteriormente pelo próprio incapaz, quando capaz. Ele era capaz, passou a ser incapaz e ele tem que dar continuidade ao exercício. A outra situação, o incapaz vai dar continuidade a uma empresa que não era ele que exercia. Ele recebeu por herança. Em ambas as situações, este incapaz tem que ser representado ou assistido, porque ele continua sendo incapaz, né? E tem que ter autorização judicial para isso, ok? Sequência do artigo 972 do Código Civil, que diz que para o exercício da atividade empresarial tem que se ter capacidade civil e não ser legalmente impedido. Então agora vamos focar no legalmente impedido. Quem é o legalmente impedido? O legalmente impedido não é a falta de capacidade. O legalmente impedido, ele, como eu disse anteriormente, ele tem capacidade, porém a lei, de uma forma específica, o impede o exercício da atividade empresarial. Ele, por condições intrínsecas, subjetivas a ele é incompatível com a atividade empresarial. Aí eu tenho aqui
uma lista, né? Porque na verdade não é o Código Civil. O Código Civil só diz isso, não está legalmente impedido. E nós vamos encontrar esses impedimentos na legislação esparsa. E aí nas doutrinas nós encontramos essa lista aqui, acolá, neste ou naquele livro. As listas não seguem necessariamente a mesma ordem, mas aqui está lá a cabeça desta lista, invariavelmente é o que está aqui, ó. O falido não reabilitado. O falido não reabilitado é um dos exemplos de impedidos ao exercício da atividade empresarial. Por quê? Porque lá na lei, né, no artigo 102 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falências, diz que o falido, enquanto ele não se reabilitar, ele não vai poder exercer a atividade empresarial. Ou seja, decretada a falência, o falido, pessoa física ou a pessoa jurídica, por exemplo, da sociedade empresária, eles se tornam impedidos ao exercício da atividade empresarial, que vão voltar vão exercer a atividade empresarial, vão voltar a poder exercer a atividade empresarial somente após o encerramento da falência e após isso ainda uma sentença que o juízo da falência reconheça como cumpridas as suas obrigações falimentares. Também temos aqui os funcionários públicos civis e militares, por força do que rege o artigo 117, inciso 10, da Lei 8.112 de 1990, o regime jurídico dos funcionários públicos. Também os magistrados, pelo que estatui o artigo 36, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 3579, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Também os chamados auxiliares do comércio, como os corretores, leiloeiros, tradutores juramentados e despachantes aduaneiros, os estrangeiros não residentes no país, e também temos um impedimento parcial, que é dos médicos, mas isso para os médicos, para o exercício simultâneo da medicina com a farmácia, drogaria e laboratório farmacêutico. Obviamente, porque esses médicos, eles, em razão do exercício paralelo com a medicina, eles teriam vantagens em relação a outros comerciantes. Então, pelo que nós vimos ali, esses impedimentos ocorrem em razão de incompatibilidades do exercício simultâneo da atividade empresarial com outras atividades que esses empresários poderiam exercer, ou em razão de penalidades, como é o caso do falido não reabilitado, ok?